queridos irmãos em Cristo, mais um dia aqui juntos para meditarmos um pouco nas coisas de Deus. Bem, em João capítulo 17, Jesus orou ao Pai, se referindo aos discípulos e por consequência a nós também, afirmando que eles não eram do mundo, como ele também não era. O que é impressionante é que o cristão vive no mundo, mas ele não tem nada a ver com o sistema. Muitos que se dizem seguidores de Cristo são reféns de uma atração que o mundo se lhes impõe ao exercer sobre os tais uma sedução quase que envolvida por um feitiço. No entanto, o seguidor verdadeiro de Jesus não se deixa levar pelos encantos do sistema apodrecido e comandado pelo príncipe deste século. Quando tal cristão assume essa postura, ele pode ser perseguido, injuriado, escanteado e deixado de lado. No entanto, muitos o observam. Talvez entre esses há aqueles que já ouviram a mensagem da salvação, mas nunca foram tocados a se voltarem para a palavra de Deus e para o autor da vida. Mas quando notam alguém que sofre o desprezo, a injúria, a ignomínia, mas a despeito de tudo, esse alguém vive cantarolando, testemunhando do Salvador, essa pessoa quer para si a mesma alegria, a mesma felicidade. É disso que estamos falando o tempo todo, mas vamos jogar um pouco de tempero no assunto do vídeo de hoje. Vamos lá? Como havia comentado anteriormente, Atos 16 revela que a fundação da igreja na cidade de Filipos aconteceu em grande parte a resposta que Paulo e Silas deram aos seus próprios sofrimentos. Apesar de serem duramente açoitados, ter os seus pés presos ao tronco e trancafiados no cárcere, fizeram algo completamente contraditório ao sistema de valores deste mundo. Cantaram hinos de louvores a Deus. Você pode ver isso em Atos capítulo 16, versículo 25. Pense por um instante. Se fôssemos nós no lugar deles, o que teríamos cantado? Se estivéssemos naquela prisão, nós estaríamos louvando a Deus ou nos derramando em queixas por nossas circunstâncias? Mais ainda, quem sabe expandindo as nossas murmurações contra o Senhor. O verso 25 conclui observando que os presos os ouviam. A reação de Paulo e Silas ante o sofrimento impressionou de tal maneira o carcereiro e aos demais que muitos buscaram a Deus e assim nasceu a igreja em Filipos. Isto nos conduz a uma segunda luz reveladora do Senhor, ou seja, quando alguém suporta o sofrimento por amor a Cristo e demonstra alegria em meio à dor, o mundo observa. Pode ser que a grande maioria não compreenda totalmente e nem sequer o aprecie, porém com certeza se dará conta. A resistência com alegria fala mais forte a favor da realidade de um Deus bondoso e cheio de amor do que muitas palavras. Alguém pode pensar que Deus usa o sofrimento unicamente na vida de superestrelas espirituais como o apóstolo Paulo. Não, de forma alguma. Deus, em sua incomensurável sabedoria, decide a quem distribui e inclusive pode aumentar e diminuir a temperatura dessa prova segundo seus eternos propósitos. Prosseguindo, vejamos juntos 2 Coríntios capítulo 8, versículos 2 a 4. Acompanhem comigo. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. A igreja de Filipos fazia parte das igrejas que estavam situadas na Macedônia, e assim sendo, preste atenção na frase de Paulo, no meio de muita prova e tribulação. Por algum motivo, os cristãos da Macedônia estavam sofrendo muito.
Em vez de murmurar e lamentar, eles reiteradamente procuravam a oportunidade de ofertar aos demais e dar glórias a Deus. Segundo alguns historiadores, o Império Romano fez um confisco na Macedônia que alcançou as minas de prata e ouro. Por esta razão, a pobreza chegou àquela região. Paulo menciona a profunda pobreza deles no texto. A palavra profunda no grego significa o mais baixo, profundo, profundidade. Em outras palavras, a pobreza das igrejas daquele lugar era tamanha que não podia ser maior. Por outro lado, a palavra pobreza no original grego representa a maior miséria, ou até mesmo indigência. Desta forma, você pode entender melhor quando lê o que Paulo escreve, pois aqueles irmãos não tinham nada e estavam em iminente perigo de inanição. Estes fiéis cristãos não sabiam de onde tirariam o dinheiro para o sustento diário de suas famílias. Não obstante, estas igrejas estavam cheias de pessoas do tipo da viúva, que deu suas 2 únicas moedas ao Senhor, e também do tipo de pessoa que se despojou como Jesus o fez. Será que você seria membro de uma dessas igrejas? Os cristãos macedônios não questionavam a Deus com intermináveis porquês das suas circunstâncias. Eles não somente davam, mas seguiam ofertando e fazendo isto com alegria. Você pode imaginar aquela condição? Pessoas passando por uma situação extremamente difícil, enfrentando oposição de todos os lados e, no dizer do Paulo, em muitas provas. O Espírito Santo, por meio do apóstolo, deixou registrado a reação delas, como vimos. Concluindo, quero provocar você com algumas questões, mas não me leve a mal. Você sente vergonha daqueles irmãos macedônios quando proclama que ama a Cristo e aos demais? Será que se você estivesse passando por uma situação parecida de sofrimento, não jogaria a toalha e sairia correndo? Estaria sendo fiel a Deus e buscando ajudar os outros, ou reclamando e murmurando? Estas perguntas que formulei são apenas para a sua própria reflexão. Que Deus te abençoe e até o próximo Simplificando, se Ele assim o permitir. Até lá!